Queridos ouvintes deste canal, existem momentos da vida em que tudo parece secar ao mesmo tempo. Dias em que os planos não florescem, dias em que as orações parecem demoradas, dias em que a esperança enfraquece. Momentos em que a pessoa olha ao redor e tudo aquilo que esperava começa a desaparecer. E talvez uma das maiores crises da alma humana seja exatamente esta: como continuar acreditando quando nada parece dar certo? Porque é fácil louvar quando tudo vai bem. É fácil falar de fé quando há abundância, quando há respostas rápidas, quando há portas abertas. Mas eu preciso falar para você hoje: a verdadeira fé aparece quando a figueira não floresce, quando a vida entra em estações difíceis. E é exatamente nesse cenário que a Bíblia Sagrada declara algo poderoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha a profundidade disso. O profeta está descrevendo um cenário de perda total: a figueira sem flores, a vide sem frutos, os campos vazios. Naquele tempo significava crise econômica, fome, incerteza, medo sobre o amanhã. E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem vivendo exatamente assim por dentro. Pessoas cansadas, cansadas de esperar respostas, cansadas de lutar, cansadas de ver portas fechadas. Pessoas que dizem: eu orei, mas nada mudou. Eu tentei, mas não consegui. Eu esperei, mas continuo no mesmo lugar. E o mais difícil não é apenas a dor. O mais difícil é quando a dor se prolonga, porque o coração humano se desgasta na espera. Olhe para Jó. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, e ainda precisou suportar o silêncio de muitas respostas que não vieram imediatamente. Humanamente falando, tudo havia secado. Mas mesmo em meio à dor, havia algo que não morreu dentro dele: a confiança em Deus. E talvez seja exatamente isso que o inimigo tenta destruir primeiro. Não os bens, não as oportunidades, mas a esperança. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela começa a morrer interiormente. E em nossos dias, existem muitas pessoas vivendo exatamente assim. Funcionando por fora, mas emocionalmente esgotadas por dentro. Pessoas que continuam caminhando, mas carregando pesos invisíveis. Pesos emocionais, pesos familiares, pesos financeiros, pesos espirituais. E muitas vezes perguntam silenciosamente: Deus, onde o Senhor está? Mas Abacuque nos ensina algo profundo. Fé não é negar a dor. O profeta não fingiu que estava tudo bem. Ele reconheceu a crise, reconheceu a escassez, reconheceu a dificuldade, mas decidiu não permitir que as circunstâncias definissem sua confiança em Deus. E isso é maturidade espiritual. Porque existe uma fé infantil que só consegue permanecer quando tudo funciona. Mas existe uma fé profunda, que continua de pé mesmo em tempos difíceis. Olhe para Paulo de Tarso: prisões, perseguições, açoites, abandono. Mesmo assim continuava pregando esperança. Porque pessoas profundamente conectadas com Deus aprendem uma verdade: a paz de Deus não depende das circunstâncias externas. E talvez esse seja o grande problema da humanidade. Muitas pessoas construíram alegria em coisas temporárias, e quando essas coisas falham, desmoronam junto. Quando perdem algo, perdem a paz. Quando enfrentam crises, perdem a esperança. Quando enfrentam silêncio, perdem a fé. Porque estavam tentando sustentar a alma em bases frágeis. Mas Abacuque diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim. Essas duas palavras são poderosas. Ainda assim quando ninguém entende você. Ainda assim quando os planos falham. Ainda assim quando o coração se cansa. Ainda assim quando a resposta demora. Porque a presença de Deus continua sendo suficiente mesmo em tempos difíceis. E talvez existam pessoas ouvindo isso agora, vivendo invernos espirituais. Momentos em que tudo parece parado. Mas eu preciso dizer algo importante. Estações difíceis não duram para sempre. A árvore pode parecer seca por um tempo, mas raízes profundas continuam vivas. E há pessoas que pensam que Deus as abandonou, quando na verdade Deus está fortalecendo raízes invisíveis. Porque uma das maiores transformações acontecem no silêncio. Olhe para José do Egito. Anos de espera, anos de injustiça, anos de silêncio.
Mas Deus nunca perdeu o controle da história. E talvez hoje você não consiga entender tudo. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece. Mas Deus continua presente mesmo quando a figueira não floresce. Mesmo quando a vida não acontece como você imaginou. Mesmo quando há silêncio. Porque o amor de Deus não muda conforme as estações da vida. E talvez hoje sua alma precise reaprender isso. Deus continua sendo Deus mesmo nos dias difíceis. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir algo importante. Deixe o seu like e se inscreva neste canal, porque isso ajuda esta mensagem de esperança a alcançar outras pessoas que talvez estejam atravessando tempos difíceis e precisando recuperar a esperança. Então compartilhe esta mensagem. Vamos espalhar esperança para pessoas que estão tentando permanecer de pé em meio às batalhas da vida. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para sua alma. Se tudo ao redor secasse, Deus ainda seria suficiente para você?